Shalom, líderes do avivamento, estamos aqui no nosso vídeo da semana, não poderia deixar de ser, temos que cumprir aí esse nosso acordo, de uma vez por semana temos um vídeo aqui com vocês. Às vezes me perguntam por que muitas vezes os líderes, os cristãos, as pessoas que estão na igreja, elas desanimam. E nós temos pensado e a gente procura estudar e ver por que algumas coisas acontecem. E uma das coisas que nós precisamos entender, e eu creio que é a principal delas, é o modo de vida nosso como líder, como cristão. Como líder, muitas vezes, entrando numa rotina exaustiva, que faz parte daqueles que escolheram deixar um legado, que escolheram deixar algo diferenciado na sua história, e isso acaba sendo comum. Mas quando nós começamos a nos deparar com pessoas que dizem que desanimam, e cristãos que desanimam e tudo mais, e às vezes até eles falam assim, poxa, eu oro, eu leio a Bíblia, mas mesmo assim eu estou desanimado. E eu queria fazer uma comparação e usar uma metáfora aqui para você. Presta atenção. Por que você come? Nós nos alimentamos porque nós precisamos de energia para poder fazer, presta atenção, para poder fazer o que nós precisamos fazer. Tanto que quando às vezes temos um jejum forte, alguma coisa assim, a gente se sente meio fraco porque nós estamos acostumados com um nível de alimentação e o jejum corta isso. Mas uma das coisas interessantes muitas vezes nós lemos, ouvimos o que Deus está falando, falamos com Ele, só que a questão é que nós não fazemos. Então veja só, quando você vê uma pessoa muito, assim, uma pessoa obesa, o que acontece? Essa pessoa não tem disposição para fazer exercício, essa pessoa não tem disposição para fazer as coisas, ela prefere se alimentar. E o que eu vejo é que nós muitas vezes entramos nesse mesmo processo. Nós nos alimentamos, nós temos nossa devocional, nós lemos o livro de Provérbios, nós lemos o livro de Salmos e etc. Só que nós não buscamos naquela meditação, naquela reflexão, trazer algo que você possa usar naquele momento, naquele dia, a respeito do que você está lendo. Então o problema não é você se alimentar. O problema são dois problemas que eu vejo. A qualidade da alimentação e o que você faz com a alimentação, com essa alimentação. Então, se você pegar o princípio e praticar o princípio, você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente e você não vai se sentir lesado, pesado e tudo mais. Eu estava ouvindo uma pessoa que ela é especialista em produtividade, e ela falava o seguinte: se você comeu algo no almoço, seja no jantar, onde for, e depois você ficou com sono, significa que você se alimentou errado, porque você se alimentou de uma forma de que foi além do que o seu corpo precisava. Então eu vejo que tem gente que tem muita Bíblia, mas tem pouca prática. Ora muito, mas não pratica o que Deus fala com ela na oração. Ou às vezes a oração é apenas um monólogo, a própria pessoa fala com Deus. Veja bem, nós fomos chamados para construir. Jesus colocou esse princípio quando disse que o homem sensato era aquele que, quando ouvia, fazia o quê? E o homem negligente? O que acontecia? Os dois eram homens, os dois eram pessoas comuns. Só que um homem ouviu e construiu, veja, os dois construiu a sua casa sobre areia. Por quê? Porque só ouviu. Agora, o homem prudente é aquele que ouviu e colocou em prática aquilo que ele ouviu. Os dois construíram, só que as obras de cada um duraram tempos diferentes. Construir a casa sobre a areia é entender que eu vou ouvir, mas eu não vou praticar. Eu não vou trazer, por exemplo, aquele provérbio que eu achei interessante para o meu dia a dia. E aí eu quero te dar uma dica. Quando você lê o livro de Provérbios, que eu creio que você lê diariamente, você pode pegar aquele provérbio que você falou, puxa, isso aqui eu posso fazer no dia de hoje. Então não leia o livro de Provérbios sem que você traga um provérbio para o seu dia a dia.
para o seu dia. Qual você vai usar e qual você vai praticar naquele dia. O que você pode praticar daquilo que você está lendo? Porque aí você vai usar a alimentação com um princípio que ela tem, que é poder potencializar e proporcionar para que você haja, para que você tenha atitude naquilo que você está se alimentando. Essa dica fica para você, para que você não entre no desânimo. Não entre, você vê que todo aquele que é meio obeso vai fazer as coisas, começa a ficar mais lento, começa a ficar assim, começa a ficar assado. Por quê? Está se alimentando, mas não está praticando aquilo que, colocando em prática, colocando para a utilidade da alimentação que você teve. Então, finalizando aqui, continue lendo. Leia diariamente o livro de Provérbios e eu quero que você faça um acréscimo, que o seu dia vai ficar com pelo menos 700 palavras aí de meditação. Você vai poder pegar e você vai poder colocar o seguinte, leia um capítulo de Provérbios e leia Deuteronômio 28, de 1 a 14. Isso vai te ajudar tremendamente para que você possa mudar o seu dia e, além de você se alimentar, traga o princípio para o teu dia a dia e pratique esse princípio. Você é um líder do Names, você é um líder que está crescendo, frutificando, multiplicador, e a bênção do Senhor está sobre a tua vida, e eu quero que em nome de Jesus você esteja slim espiritualmente. Na verdade, esteja até com músculos espirituais, praticando aquilo que você tem ouvido, usando e tornando útil o alimento que você ingeriu. Tá bom? Deus te abençoe, shalom, um beijo no teu coração. Até a próxima semana, que vai ser o último vídeo do ano, tá bom? Um abração.